A Paraná Educativa, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná. Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com a promotora de justiça, a doutora Adélia Souza Simões. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um tema muito importante, a chamada adoção tardia. E nós também vamos conversar um pouquinho sobre o acolhimento institucional de crianças e adolescentes. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Adélia. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar debatendo um pouquinho esse tema, como você falou, tão importante, né? E poder levar para a população um conhecimento maior sobre como que funcionam esses processos aí de adoção. Uhum. E doutora, para a gente começar então a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes quais processos devem ser realizados pela Justiça antes do processo de adoção e para que a adoção ocorra de uma forma legal? E qual que é o trabalho realizado pelo Judiciário? Ok. Bem, inicialmente, né, a gente trabalha com a situação das crianças que estão disponíveis, são encaminhadas para a família substituta através da adoção. Quando a criança, por algum motivo, não pode ficar na sua família natural, então ela é encaminhada à adoção. Isso pode acontecer, por exemplo, num caso de orfandade, em que não há parentes, avós, a família natural extensa que possa acolher. Ou também pode acontecer nos casos em que a criança ela está sofrendo uma violência, um desrespeito aos seus direitos fundamentais. Quando isso ocorre, quando a própria família está colocando a criança no que a gente chama de uma situação de risco, porque está colocando ela sob uma situação de violência, de privação, nós iniciamos um processo chamado de destituição do poder familiar, que é exatamente esse processo de quebrar o vínculo entre a criança ou adolescente e os seus pais e a sua família natural. Isso acontece em situações mais extremas, excepcionais, né? Quando realmente aquela família não acolhe a criança atendendo os seus direitos mínimos, fundamentais. Ocorrendo isso, então, há um processo judicial e, ao final, verificado que é impossível mesmo manter a família com os pais e com a família, as crianças com os pais e a família natural, ela é encaminhada, então, à adoção. Por seu lado, as pessoas que querem adotar, né? Qualquer pessoa maior de 18 anos que tenha afetividade, que tenha amor para dar, que queira acolher uma criança e adolescente, pode estar procurando a Justiça da Infância e da Juventude para buscar a sua inscrição num cadastro que nós chamamos de pessoas habilitadas para adotar. Para proceder à adoção legal, regular, é obrigatório que os interessados se encaminhem na cidade onde moram à Justiça da Infância e da Juventude para fazer esta inscrição. Então, ali ele é orientado, o casal, ou o homem, ou a mulher, enfim, a pessoa que quer adotar é orientada com relação aos documentos que ela tem que levar para fazer essa inscrição. E então ela passa por uma avaliação psicológica, uma orientação sobre o que significa adotar. E depois de passado por esse procedimento, ela entra então para o cadastro das pessoas habilitadas, que forma ali uma fila. Conforme a ordem de inscrição
e as características da criança ou adolescente a serem adotados, a pessoa aguarda até ser chamada pelo juízo quando tiver uma criança ou adolescente disponível para ser adotada. Interessante. E, doutora, esse processo que a senhora comentou com os nossos ouvintes, que se chama de destituição do poder familiar, ele, por ser mais complexo, faz com que a adoção às vezes demore? E quais são os prazos que devem ser observados dentro desse processo? É um processo complexo. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele regulamenta esse processo e ele dá um prazo para que esse processo termine. O prazo é de 120 dias. Mas, em algumas situações, a complexidade é tão grande que, eventualmente, esse processo pode demorar, e isto é uma situação que a gente procura evitar, porque o tempo para a criança é muito importante, né? Mas, infelizmente, algumas situações vão acontecendo, e como o Estatuto da Criança e do Adolescente, que regulamenta todas essas situações, determina também que deve ser tentado manter a criança na sua família natural o máximo possível. Às vezes, essa quebra do vínculo da família com a criança e adolescente se torna algo mais demorado. Mas, terminado o processo, a criança ou adolescente daí já pode ser encaminhado à adoção. E, doutora, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como as principais dificuldades da adoção no nosso país atualmente? O que dá para a gente falar para os nossos ouvintes sobre isso? Então, essa é uma questão. Quando a gente puxa os números, a gente vê coisas interessantes. Por exemplo, em Curitiba, na cidade de Curitiba, atualmente nós temos 472 processos de pessoas habilitadas, ou seja, existem 472 pessoas na fila de espera para adotar. E nós temos 107 crianças disponíveis à adoção, crianças e adolescentes. Aí você pensa, mas por que será que ainda tem criança e adolescente para adotar, sendo que nós temos um número 4 vezes superior de pessoas interessadas a adotar? Então, na prática, o que a gente vê? Que as pessoas que querem adotar no Brasil, elas limitam demais as características da criança. Existem, assim, muitas limitações de raça, de cor, de procedência, de idade saúde, também, de idade, de sexo da criança. Por exemplo, o que a gente vê hoje, na maior parte dos habilitados, que querem uma menina, geralmente tem até 2 anos de idade, determinam a cor, e isso afunila muito a possibilidade de adoção. E com isso nós temos lá crianças e adolescentes que ficam ansiosamente à espera de uma família, né, de alguém que os adote. Eu acredito que essa seja uma questão cultural. Acredito que exista uma expectativa das pessoas que vão adotar que eventualmente seja mais fácil, não sei, uma adoção de um bebezinho. Quando na prática não existe nada que comprove isso, né? Às vezes a criança maior, inclusive, ela é mais fácil de adaptação se você pensa na demanda enorme, o quanto exige criar um bebezinho, né? Sim. Eu acho assim, as pessoas que têm afetividade, querem adotar, querem dar uma família para uma criança, talvez elas possam começar a rever essas muitas limitações que se colocam. Talvez exista uma expectativa de que a criança adotada pequena, ela vai se adaptar melhor às expectativas da família. Mas se você for pensar bem, nem o filho natural, você não pode colocar essa expectativa, né? Você não... A pessoa, o ser humano, é imprevisível o que ele vai ser. Então, acho que o que deve estar em primeiro lugar deve ser o desejo dessas pessoas que querem adotar de amar, de receber. Porque criança que quer ser amada e amar também, adolescente que quer ser amada e amar,
nós temos aí alguns aguardando. Interessante, doutora, a gente destacar isso para os nossos ouvintes, né? E doutora, fala um pouquinho agora para a gente também sobre qual que é o papel desempenhado pelo Ministério Público aqui do Paraná nessa área de adoção. O que o Ministério Público faz nessa área? Então, o Ministério Público tem o papel de fiscalizar e acompanhar todos os procedimentos que envolvam os direitos da criança e do adolescente. Na questão da adoção, o promotor de justiça, que é o representante do Ministério Público, ele acompanha desde as primeiras notícias ali de violação de direitos da criança e do adolescente. O Ministério Público já está atuando. É ele que, na maioria das vezes, está entrando perante o juiz com um pedido para que se avalie aquela situação. Muitas vezes o Ministério Público é o autor dessa ação de destituição do poder familiar quando ele identifica que realmente a criança está em situação de risco e aquela família não tem condições ou não quer resguardar a criança, que é caso realmente de separação e colocação para adoção. Se o Ministério Público não é o autor da ação, obrigatoriamente por lei, ele sempre vai estar presente na ação, fiscalizando a transparência e o resguardo de todos os direitos daquela criança e do adolescente. Então, o promotor de justiça ele está presente desde as primeiras investigações sobre a situação daquela criança em situação de risco até o final, quando ela é destituída do poder familiar. E então se inicia o processo da adoção, que é um processo separado, né? O promotor também está presente fiscalizando, o promotor também está presente fiscalizando a habilitação dos casais ou das pessoas interessadas a adotar, para verificar se eles preenchem todos os requisitos. Então, o papel do promotor é atuação na proteção através de propositura das ações ou acompanhamento e fiscalização para que os processos sejam realmente o mais transparente possível e respeitem todas as disposições da lei. E doutora, queria falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes ainda sobre a questão da adoção tardia, que, como a senhora mencionou, entra junto de uma das maiores dificuldades desse processo de adoção no nosso país, né? E quais têm sido os desafios da justiça em realizar a adoção de crianças e adolescentes mais velhos? Como que tem sido isso na prática? Então, como eu estava te falando, eu te passei números da cidade de Curitiba, né? A gente tem um levantamento também do estado do Paraná, que existem 3.600 pessoas na fila de adoção, né? Os habilitados que a gente chama. E 452 crianças e adolescentes para serem adotados. Se você for para nível de Brasil, essa disparidade continua. É realmente, então, um desafio. Porque quem são essas crianças e adolescentes que não são adotados? O que a gente considera adoção tardia, hoje, seriam de crianças e adolescentes, crianças, né, de 4 anos para cima. Adolescente é de 12 a 18 anos, né? Então, de 4 anos para cima, a gente já considera uma adoção tardia. A gente vê que vai passando essa idade, vai ficando cada vez mais difícil a colocação da criança e do adolescente numa família substituta. Por questões, como eu já te falei, né, que as pessoas habilitadas colocam muitas limitações para a adoção. Outra coisa interessante que a gente percebe que os habilitados, muitas vezes eles entram com muitas limitações e como eles limitam tantas características da criança, começa a demorar um pouco, né? De 2, 3 anos, porque esses bebezinhos meio que montados demoram para aparecer e outras crianças aguardando. Com o passar do tempo, talvez haja um amadurecimento e uma compreensão melhor
do que é a adoção, a gente verifica que muitos habilitados vão abrindo mais as possibilidades de adoção e, com isso, a gente consegue colocar as crianças um pouco maiores. Mas, a partir dos 9, 10 anos no Brasil, é realmente um grande desafio colocar as crianças e adolescentes em família substituta. Hoje, em Curitiba, a equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, que trabalha com os casais que querem adotar, tem começado a fazer reuniões com os casais ou com as pessoas que querem adotar, quinzenalmente, para trabalhar com eles. Quem são essas crianças e adolescentes que estão aguardando a adoção? O que significa uma adoção tardia? Que muitas vezes aquela expectativa, vou pegar uma criança maior, vai trazer mais problema, que isso não existe nenhuma estatística, nenhuma pesquisa, nada que comprove que o fato da criança ter um pouco mais de idade, isso vai tornar mais difícil a adoção. Então, hoje já existe esse trabalho aqui em Curitiba, da equipe técnica aqui, com os habilitados, para tentar quebrar essa resistência e, pelo menos, incentivar que os habilitados à adoção comecem a ter mais contato, conhecer essas crianças e adolescentes, porque muitas vezes eles se surpreendem quando há uma afetividade, quando a pessoa quer amar, porque a adoção é um ato de amor, não é um favor, né? A pessoa que vai adotar, o adotante, tem que entender que ela não vai fazer um favor para uma criança, nem uma bondade. Sim. Não é um ato beneficente. Não, para isso existem outros programas. A adoção é um ato de amor. É estar disponível para amar outra pessoa. E o amor, geralmente é assim, né? O amor, verdadeiro amor, ele acontece independente de quem seja. E quando esses habilitados começam a conhecer, a entrar em contato com essas crianças, não raro a gente vê esse amor, esse sentimento, essa afetividade aparecer. Os habilitados se surpreendem, né? Porque se eles realmente querem amar, eles vão achar ali alguém para amar. As crianças também querem amar. E esse é um processo bem bonito. Então, esse programa do núcleo da equipe técnica, dos psicólogos do juízo, é uma iniciativa para começar essa aproximação, né? E a gente está pensando em outras aí para a gente quebrar mesmo, mudar a maneira de pensar dos interessados em adotar. Dá para a gente dizer, então, para os nossos ouvintes, doutora, que tem sido uma prioridade da justiça, em modo geral, nessa área, de estimular essa questão da adoção tardia? Com certeza, com certeza. Inclusive, como eu te falei, além dessa atividade, o Tribunal de Justiça do Paraná também criou um aplicativo, né, o Adote, para também iniciar o contato dos habilitados com essas outras crianças. Essa é uma prioridade, porque a gente começou a notar por que essas crianças e adolescentes estão ficando ali, o que acontece, né? Então, acho que é uma questão mesmo de um tanto de preconceito, desconhecimento, é uma consciência que tem que ser levada às pessoas que querem adotar. E, doutora, é difícil também realizar a adoção de grupos de irmãos e irmãs? A lei não permite que eles sejam separados, né? Como que isso funciona na prática? Então, esse também é um outro desafio, né? Nós temos, não raro, grupos de 2, 3, 4 irmãos para serem adotados. A lei determina que eles, de maneira prioritária, sejam mantidos juntos. Mas não é proibido que eles se separem em situações excepcionais. O que a gente verifica? Muitas vezes, todos os irmãozinhos, eles são retirados daquela família, todos estão sendo
colocados em risco, todos estão sendo violados nos seus direitos básicos. E quando a gente retira o grupo de irmãos, é muito comum ver que o vínculo entre eles é muito forte. Né? Então, a separação causaria mais um sofrimento, um trauma muito grande. Então, nesse sentido, a determinação da lei e da justiça é que se procure manter o grupo de irmãos juntos. E a gente procura, então, aqueles que têm interesse, né, disponibilidade de receber o grupo de irmãos. Isso dificulta um pouco a adoção, especialmente, sempre caindo na situação. Quanto mais velhos irmãos, mais difícil colocar. Até se eles são pequenininhos, não é tão difícil achar o grupo. Porque os habilitados, quando eles vão até a justiça se inscrever, né, para entrar na fila de adoção, eles entram no cadastro da cidade, né, da comarca onde eles moram. Nós temos habilitados de Curitiba, cada cidade tem os seus habilitados, e eles entram também num cadastro maior, que é o cadastro nacional, que daí pega o Brasil inteiro. Quando nós temos crianças, adolescentes para serem adotados, primeiramente a gente procura, né, entre a lista de Curitiba, e não encontrando nenhum interessado aqui, daí a gente vai para o cadastro nacional. E também existe o cadastro internacional, né, de pessoas interessadas à adoção, e o que a gente verifica muitas vezes que adolescentes, principalmente adolescentes maiores de 12 anos, que a gente não consegue colocar em família nenhuma no Brasil, às vezes a gente consegue colocar no exterior, que né? Interessante, né? É interessante. Mas acho que aí entra aquela questão cultural, né? Voltando no caso dos irmãos, excepcionalmente, quando a gente verifica que o vínculo entre os irmãos não é tão forte, que não haveria sofrimento na separação, ou em situações extremas em que não dá mesmo para colocar todo mundo junto, pode haver a separação, mas isso é excepcional. Às vezes a gente trabalha, inclusive, com casais que se dispõem, um adota um, outro adota outro, e os casais se dispõem a manter o contato entre os irmãos, né? A gente procura sempre agindo no interesse maior da criança, né? Então, excepcionalmente, a gente vê casos que dá para separar os irmãos. E, doutora, conta um pouquinho também para os nossos ouvintes sobre como que é feita essa adaptação das crianças e dos adolescentes com os pais adotivos. E como que é todo esse processo? Assim que dá um match, que a gente diz, né? O casal habilitado encontra a criança no seu perfil. Via de regra, essas crianças, elas estão em instituição de acolhimento, então inicia a visitação, né? Dependendo da idade. Quando é bebezinho, geralmente o casal já leva o bebê e tem essa fase de aproximação, depois um estágio de convivência, em que a adaptação do casal com a criança é acompanhada pela equipe técnica, né, os psicólogos, assistentes social da justiça, para ver se realmente há a adaptação. Feita a adaptação, passado o estágio de convivência, que a lei diz que tem o prazo máximo de 3 meses, realizada a adoção, então nós temos muitos grupos de apoio, muitas ONGs que dão suporte para os adotantes, né? Passar os primeiros meses de adaptação, porque realmente muitas situações acontecem, né? A paternidade, porque a adoção é isso, é um vínculo de pai e filho, né? Sim. O adotante passa a ser pai, mãe daquela criança ou adolescente. Então, esse processo de maternidade e paternidade, ele impacta na vida de todos os seres humanos. Aconteça da forma que acontecer, seja por meio de adoção ou o parto natural. Isto não tem como, né? Eu costumo até brincar que eu digo que a vida se divide em antefilho e pós-filho. Depois que a gente tem filho, muda tudo, as nossas prioridades.
No caso das adoções, então, existem esses grupos que dão apoio e suporte para os pais. Que legal. Doutora, me surgiu uma dúvida também. Acontece a infeliz situação de um pai ou uma mãe adotiva querer devolver a criança à justiça? Infelizmente, nós já vimos situações assim, são excepcionais, mas infelizmente, apesar de todos os cuidados, né, ali passada a adoção, acontecem situações em que não há adaptação, às vezes os pais adotivos não compreendem bem o processo de adoção, vão com muita expectativa. Como também acontece com os pais naturais. Quando os pais naturais colocam expectativas deles nos filhos, também vai dar problema, porque a criança é um ser humano que tem que se desenvolver por si próprio. E, no caso da adoção frustrada, as crianças às vezes são devolvidas e a gente daí vai ter que investigar o que aconteceu, né? Se não houve desídia, negligência por esses pais adotivos. Infelizmente, acontece às vezes. E, doutora Adélia, enquanto a justiça não encontra uma família, né, para a criança ou adolescente acolhido, esse jovem vai ficar num abrigo, né? Na opinião da senhora, esse modelo de acolhimento institucional que a gente tem hoje no nosso país, ele ainda é eficiente? Nós temos as instituições de acolhimento. Elas são fundamentais porque elas atendem no momento de urgência, né? O que acontece muito, infelizmente, a criança tem que ser retirada porque ela está no estado grave de violação, ela tem que ser levada para algum lugar. E essas instituições de acolhimento oferecem este abrigo, esta proteção, né? Elas têm estrutura para isso. E elas são, sim, eficientes quando elas são utilizadas por um prazo curto, um prazo emergencial. Infelizmente, no Brasil, o que acontece? Como a gente estava conversando até agora, muitas crianças e adolescentes não são colocados em família substituta, a gente não consegue colocá-los em adoção e eles vão ficando na instituição. E esse tempo longo, anos de institucionalização, isso é muito inadequado, isso é uma coisa que tem que ser revista no Brasil, porque a criança e adolescente perde totalmente a referência de família. Né? E isso traz danos, problemas de adaptação futura, na vida adulta, e isso não é adequado. Num primeiro momento, para uma passagem rápida, né? Acolhimento rápido, essas instituições realmente elas são muito necessárias, elas cumprem o seu papel. O problema começa quando a criança não sai da instituição. Doutora Adélia, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes, aconselhar os casais que estão pensando porventura em adotar uma criança. Olha, fala esses casais que têm, como a gente falou, amor para dar, que querem adotar uma criança, podem procurar, então, a Justiça da Infância e da Juventude. E uma outra forma de aproximação dos adolescentes é o que a gente chama de programa de apadrinhamento afetivo. Nós temos... Procura na internet, projeto Dindo e Recriar. É uma forma das pessoas que, de repente, não pensam assim, não quero adotar, mas eu quero ajudar esses adolescentes, essas crianças que estão lá na instituição, quero fazer alguma coisa por elas. Sim. Então, através desse projeto, as pessoas podem se aproximar dessas crianças e adolescentes, conhecê-las, ajudar, seja de uma forma financeira, levando essas crianças no cinema, passear final de semana, levar numa viagem. Você vira padrinho de uma criança ou adolescente. Você vai lá, legal. Conhece e pode ajudar dessa forma. O que é mais bonito é que através dos programas de apadrinhamento, a gente já viu muita adoção tardia acontecer, porque, como eu falei, nasce o vínculo de amor. Então, existe, né, a possibilidade de adoção, que é maravilhosa e tem que ser feita através do processo de habilitação na Justiça da Infância e da Juventude. E aqueles que querem, de repente, ajudar a conhecer essas crianças e adolescentes que não estão conseguindo uma família, podem ir através do projeto Dindo e Recriar,
conhecer essas crianças e ajudá-las de alguma forma. Que legal, doutora. Doutora Adélia, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapara. Infelizmente, nosso tempo acabou. Meia horinha é muito pouco para a gente conversar sobre um tema tão complexo, né, como esse. Mas até uma próxima vez e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada e eu que mais uma vez agradeço a oportunidade. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá! A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.